peça de roupa. Que aguentam mais, depende da composição. Atenção ao contraluz, deixa estar o sol deste lado. Quando puder. Quando quiseres. Como aprendem os alunos? Esta é a questão que serve de ponto de partida para este nosso trabalho. Vamos questionar alunos e professores, educadores e técnicos de orientação escolar e especialistas em aprendizagem, no sentido de entender melhor os hábitos, processos e condições em que os alunos aprendem. Os alunos não têm todos o mesmo capital cultural, nem as mesmas condições para estudarem. Existe uma grande diversidade nestes aspectos, mas todos eles têm em comum passarem a maior parte do seu tempo na escola. Daí aceitarmos o desafio proposto pelo nosso professor de Tecnologias para abordarmos num documentário este universo tão próximo de nós. Reunimos uma pequena equipa de produção, discutimos quais as questões que iríamos abordar, elaborámos um plano de trabalho e avançámos com o projeto. Vamos gravar som. Câmara. Claquete. Exercício de iluminação, plano 10, terceira vez. Ação. Espera aí, professor, isto agora só toca. Agora é mais. Fizeste também. Está aí, olha. Olha, mete aqui. Não é o livro, é as imagens. Som. Câmara. Claquete. Exercício de iluminação, cena 1, take 6. A nossa escola é especializada em ensino artístico. Aqui existem disciplinas que contribuem para o desenvolvimento intelectual, académico, social e profissional dos alunos. Que modo reage a escola às aprendizagens dos alunos? Porque é importante ensinar determinados conteúdos, porque existem certas disciplinas, o que importa aprender e como. Tentaremos dar algumas respostas a estas perguntas. São questões estruturantes da diversidade dos processos de ensino e da aprendizagem das escolas. Como aprendemos? Quais os instrumentos das aprendizagens? O que fazemos com o conhecimento? Boa escola é onde uma pessoa se sente como uma segunda casa. Os colegas, o ambiente é muito bom e o facto de termos também as oficinas é fixe, porque para além de ser só teórico também é prático. Tenho um bom ambiente. Eu poderia dizer muitas coisas que gosto, mas gosto da diversidade que há, gosto de alguns professores, é sobretudo a diversidade, sim, eu diria que sim. Então, uma boa escola, mais tudo tenha condições para conseguir haver trabalho da parte dos alunos e também dos professores, mas mais que isso, a união entre toda a gente e conseguir haver uma evolução ao todo. Essa escola tem algo que naquilo que eu estudava, que era de paredes de cor, não tinha um ambiente que esta tem, não tinha o convívio, a partilha, sermos solidários uns com os outros. Há uma energia entre as pessoas bastante positivas e o faz com que eu acorde todos os dias cedo para vir para aqui para a escola,
faz-me levantar com força e com vontade de vir para aqui. Por exemplo, os professores deviam usar, tipo, abordar a técnica quase de discussão com os alunos para a matéria, porque acho que isso é importante. Os professores saberem qual é que é a opinião dos alunos ou saberem se eles percebem alguma coisa daquilo que vão abordar antes de a abordarem. Que eu lembro-me quando estava no 7º, 8º e 9º ano, ninguém nos perguntava tu achas disto ou o que é que vocês acham disto. Agora, por exemplo, nós em inglês o senhor pergunta-nos a nossa opinião em várias coisas, o que eu acho uma das razões pela qual nós tipo, ficamos um bocadinho tipo, calados é porque ficamos tipo, há uma professora a pedir-nos a opinião, isto é inédito. O ambiente é muito bom, mas eu gosto principalmente da organização em termos de oficinas e isso, do ensino mesmo, eu gosto principalmente do de cerâmica. É uma escola onde de facto se explora imensas áreas e que eu acho que na António Rui temos isso e uma escola que se envolve de facto com os alunos e que há programas extracurriculares e que é um todo e não só um sítio onde tu vens, tens umas aulas e vais-te embora para teres chegado ao final do 12º e pronto, fizeste o 12º. Uma boa escola é o tipo de escola que permite aos alunos querer estar na escola. Uma escola, primeiro, para mim, acho que não precisa de ser ter a melhor, as super, hiper mega condições para aprendermos, porque no fundo o que nós precisamos são professores minimamente bons e que saibam do que é que estão a falar. Uma boa escola, eu acho que é uma escola que permite aos alunos, não é, adquirirem conhecimentos, crescerem enquanto indivíduos e cidadãos, respeitarem os professores, os colegas, a diversidade das pessoas. É isso que procuramos na escola, portanto, para procurar que os alunos trabalhem em equipe. Portanto, a Escola Artística António Argoio consegue preencher uma lacuna do ensino artístico especializado em todos os cursos que aqui ministra. O que é verdade é que, se não houvesse este tipo de escolas, como existem, por exemplo, nos meus conservatórios da música e da dança, não era possível que certos alunos com capacidades e com uma necessidade de se realizarem pessoalmente e profissionalmente, se não houvesse estas escolas, eles não teriam essa oportunidade. Coitada de ensinadora, coitada de design de interiores, porque não há racismo, não há discriminação, há respeito. O limite do enquadramento é sempre daqui para lá. Estás a ver? Daqui para lá. A tua linha condutora é o topo da mesa. Tens de compensar aqui a panorâmica quando vais a volta. O que eu gosto mais na escola? Gosto imenso do ambiente, gosto imenso das pessoas, grande parte delas. Gosto imenso das instalações, é claro, gosto imenso da oportunidade que nós temos e de todo o material que podemos usar. Muitos bons professores podem fazer uma boa escola, ou não, porque é assim, a escola... Uma boa escola também pode fazer um bom professor? Uma boa escola pode fazer um bom professor. A escola ficou-me um bocadinho dentro do coração. E quando retornei aqui, até se costuma dizer, não voltes ao lugar onde foste feliz. Mas eu fui aqui muito feliz e continuo a ser. E pelo menos uma coisa que é importante, sentir-se feliz e ser feliz naquilo que faz. É boa e é a melhor qualidade do país. As gerações atuais têm necessidade de terem um feedback imediato. Daí a importância dos professores serem bons motivadores das aprendizagens. Um bom professor é aquele que faz parte do sucesso do aluno. O professor é aquele que, para além de professor, também é um amigo. Um exemplo a seguir. Ele tem que saber falar com os alunos, tem que saber dar a matéria de uma maneira clara e simplificada. O problema é que as pessoas que são um bocado estão formatadas para um certo tipo de aprendizagem. Mas tudo o que seja mudar um pouco a maneira de ser
ao sistema educativo, nós ficamos todos baralhados e é como se fosse um dominó a cair. Os tempos mudam e as pessoas têm que evoluir com os tempos. Se as pessoas não evoluem com os tempos, ficamos atrasados. Nesta escola, no António Rui, já não é assim tão conservador, porque há pessoas que tentam falar com os alunos e comunicar e tentar falar a linguagem deles. Penso que um bom professor é aquele que faz parte do sucesso do aluno, é aquele que ajuda o aluno a ter sucesso. A escola tem que dar protagonismo aos estudantes, estimulando-os a terem sucesso e a partilharem com a escola esse sucesso. Aí um professor que saiba dar aulas, que não dê aquelas aulas de ser só passar PowerPoint e aquelas aulas em que ninguém fala, isso é complicado. Um dos problemas mais referidos pelos professores e que dificulta a apreensão do conhecimento por parte dos alunos é o déficit de atenção. Acreditamos que o déficit de atenção existe devido à grande solicitação a que os alunos atualmente estão sujeitos nos vários dispositivos tecnológicos de informação e de comunicação. Ok? Silêncio, vamos gravar, câmara. Lâmpada. Ação! Good afternoon, Mr. Burks. My name is Detective Jeremy Ford. This is my partner, Edward Sola. The reason why you're here is pretty obvious, so tell us. Well, and that's when you arrived. So, you called 911? Com o excesso de informação, a atenção fica distribuída e diminuída. Existe uma tendência para as coisas serem efêmeras. Estas mudanças são um problema para os educadores tradicionais. Os alunos aprendem quando estão motivados, não é? E quando estão a tirar um curso que gostam. Pronto, aqui, no caso da nossa escola, não há grandes problemas com a aprendizagem dos alunos. Normalmente eles têm essa possibilidade, não é? Fazem um 10º ano onde passam pelos setores todos e escolhem a área com que se identificam mais ou que gostam mais. Estes alunos são muito vorazes em conhecimento, querem vir às aulas, eles querem estar dentro da escola, eles querem trabalhar. Muitas vezes acontece o contrário nas escolas do ensino regular. Os grandes desafios atuais para os educadores são incorporar as tecnologias digitais de modo a estimularem as aprendizagens, usando estes recursos. Sei tais e sei... Mas o meu tem altos e baixos por causa das vezes. A leitura desta peça. Esta peça é muito interessante assim. É só ver como relação, eu também estava a dizer isso à Mariana, porque às vezes é difícil. A aprendizagem resulta de um conjunto de habilidades cognitivas que orientam o pensamento humano. As metodologias de trabalho, estudo e pesquisa contam atualmente com os meios que nos ajudam a melhorar as nossas metodologias de trabalho. Mas importa saber gerir e organizar o tempo despendido com estes meios, bem como dominar estas tecnologias que estão em evolução constante. Neste processo importa realçar que não existe um esquema rígido e único de aprendizagem, e o modo de organizar e apreender a informação são próprios para cada indivíduo. A capacidade para fixar a atenção nos conteúdos escolares é a base para o sucesso das aprendizagens. Isto acontece porque o nosso cérebro recorre a um mecanismo de percepção seletiva que estimula a apreensão somente daquilo que requer a nossa atenção. Um bom professor que consiga interagir com os alunos de forma a cativá-los na matéria e da disciplina em si. As aprendizagens resultam da interação entre alunos e professores, mas o sucesso das aprendizagens depende da motivação, dos meios envolvidos, do empenho e das condições usadas nos processos de ensino e de aprendizagem. Alunos motivados para aprenderem aumentam a sua atenção e concentração. Os recursos educativos baseados no poder das imagens são uma mais-valia nas aprendizagens. O professor é o mediador entre a informação e a capacidade desta gerar conhecimento. Mas nesta relação de aprendizagem não podemos esquecer que a educação pelos pares ou no seio familiar fora da rede são complementares aos processos da rede social que é hoje a internet. Os alunos não têm todos o mesmo capital cultural nem as mesmas condições para estudarem. Daí que a escola deva ter isto em consideração e saber realmente aquilo que os alunos têm capacidade para fazer. Só se aprende a fazer algo quando repetimos várias vezes essa tarefa. O professor tem de ter a capacidade e estratégias para aprender a aprender, para que também consiga ensinar a aprender. O triângulo da aprendizagem, para mim, tem como vértices a motivação, a atenção e a repetição. Ou seja, aprendemos melhor
quando estamos motivados, com atenção e quando repetimos a tarefa ou os exercícios. Antigamente, para termos acesso à informação, tínhamos que investir muito tempo, demoravam horas e horas e horas a consultar uma enciclopédia e a ir a uma biblioteca. Daí que, quando tínhamos acesso a essa informação, tínhamos tendência a memorizar esses conteúdos. Hoje em dia, devido ao excesso de informação que existe, há uma tendência para eles serem mais voláteis, para serem mais efêmeros. Só é vinculado o conhecimento que é incorporado nas práticas e nas tarefas que se desenvolvem. O déficit de atenção dos alunos existe devido à grande solicitação a que os alunos estão sujeitos nos vários dispositivos tecnológicos de comunicação e de informação. Os melhores professores que eu tive são aqueles que transcendem a área que te ensinam e que inserem ao longo da aula de uma forma natural imensos temas e que relacionam e que fazem atividades diferentes. Os professores têm um papel importante para a motivação dos alunos, de forma que eles se envolvam mais na disciplina. Um bom professor é um professor que não só aborda a matéria em aula de maneira objetiva e racional, mas também um professor que estabelece uma relação com os alunos de modo a possibilitar uma facilidade na aprendizagem. Bom professor para mim é aquele que tenta experimentar todas as maneiras de ensinar os alunos. Não é só ler os livros, não é só escrever exercícios no quadro, mas também é mostrar informações da internet, porque hoje em dia a internet é uma coisa muito acessível, tem muita informação que nós podemos aceder em vários locais, como por exemplo na sala. Os professores podem usar a internet para nos ajudar a perceber certas coisas, mostrar vídeos, documentários, como não era no passado. No passado eram só uns livros que serviam de base para aprendermos. Os hábitos e as práticas de estudo variam de aluno para aluno. Tentámos saber quais são as condições, metodologias e comportamentos de estudo mais recorrentes nos alunos. Para mim, um bom professor não tem que ser um professor com quem eu tenha uma amizade e que tenha que simpatizar. Acho que tem que ser um professor que chegue à sala de aula, tenha uma boa colocação de voz e saiba explicitar as coisas de uma maneira eficaz e simples. Devemos também fazer exercícios, explorar os PowerPoints, porque eu acho que isso é uma grande ajuda. Eu acho que atualmente os professores já estão a ambientar-se melhor às tecnologias. É preferível eles explicitar a matéria, fazer-nos ouvir e prestar atenção do que passarmos a aula toda a escrever. Através de imagens, gráficos, vídeos, acho que isso ajuda-nos bastante. Há alunos que podem pegar mais na parte teórica e outros mais na prática. O aumento dos exames, da pressão dos exames com que nós estamos atualmente, eu acho que isso até está a ir num caminho inverso, não é? E não estaremos a ir num bom sentido, porque os professores não estarão tão preocupados com esse aspecto e estão mais preocupados em dar, entre aspas, dar a matéria. Claro que faz algum sentido dar se alguém do outro lado não está a querer receber, não é? Se nós estamos a dar algo. A motivação é algo que o próprio cria para si próprio, ao estabelecer uma meta e criando a energia para atingir essa meta. Ora, se não tem meta e o sistema tal como ele está feito não está nas melhores condições para ajudar os alunos a criarem objetivos próprios. Precisam de ser objetivos próprios, não objetivos impostos externamente. Se calhar o professor precisa de conhecer melhor o aluno para saber ajudar esse aluno a criar objetivos, lá está, porque se os trata todos como igual, não está a criar uma relação privilegiada com cada um deles. Então é importante o professor estabelecer uma relação positiva com cada um dos alunos. Isso é um aspecto importante. O professor conhecer algo sobre o historial desse aluno e sobre os projetos, os objetivos desse aluno, para o ajudar a criar objetivos de aprendizagem dentro da sua própria disciplina. Isso muitas vezes parece que um aluno não quer ser bem-sucedido, é porque ele está a usar isso como uma estratégia de proteção. Por exemplo, um aluno que tem receio de não ser bem-sucedido, ele pode perfeitamente desinvestir como forma de se proteger. Então, eu nem sequer tentei, não tenho hipótese de errar. Ou se errar foi porque não quis, não é? Não foi porque não consegui. Como é que aprendo melhor? Gostando do que estou a aprender. Aprendo melhor a ouvir e a ver documentários, filmes. Ver documentários, ver vídeos na net sobre a matéria que estou a dar. Alunos motivados para aprenderem aumentam a sua atenção e concentração. Os recursos educativos baseados no poder das imagens são uma mais-valia nas aprendizagens, pois a nossa memória sofre acréscimos de cerca de 20%,
quando a informação a reter é visual. Então, história, consigo muito mais lembrar da matéria se me recordar de um quadro ou de algum elemento, cor, alguma coisa assim que me faça lembrar aquilo. Isto deve-se à enorme capacidade de síntese que as imagens têm. Que é o Nosferatu, não sei se já ouviram falar, que é o primeiro grande filme supostamente de terror do cinema. Eu aprendo melhor se me explicarem a conversar, não a tentar decorar, a fazer perguntas e a trabalhar com as respostas e em conversa e em diálogo. Na escola onde eu andava era uma aprendizagem muito tradicional, o que aborrece muito os alunos, os professores não percebem isso. De facto, quando não me baseio só numa coisa, quando não estudo só pelo livro ou quando não, e tenho vários recursos, desde as aulas virtuais, com palestras, com documentários, com exercícios, atividades, etc. Através da imagem a gente pode explicar, podemos dar pormenores, é muito mais explícito. Queixam-se muito de falta de motivação. Eu própria atendo no gabinete muitos alunos em que a principal queixa é falta de motivação. Se calhar andamos na escola com uma crise de motivação. Temos currículos que muitas vezes são pouco significativos para os alunos. Acho que aí há talvez um problema por onde se possa pegar. Muitas vezes os alunos queixam-se de que não entendem, aquela matéria não lhes diz nada, não tem um significado para eles. Aprendemos quando aquilo que é o material a aprender para nós tem um sentido. Se não tem um sentido, porque é que nós vamos aprender algo que não nos diz nada e que nós não estamos a ver uma função imediata? E é isso que nós estamos a pedir aos nossos jovens para fazer, estar a aprender, ou tentar aprender materiais que não têm um significado para eles. Os nossos alunos, para cumprirem este programa, têm que ser alunos especiais e, portanto, aos professores compete também cativá-los para todas as áreas do conhecimento. Temos os vídeos mais acessíveis em qualquer lado, com os telemóveis e com os tablets. Acho que podemos estudar em mais sítios e sim, aprende-se. Sim, imagens é necessário em disciplinas como história ou desenho, ou isso acho que sim. As sínteses facilitam a compreensão dos conteúdos. Ter hábitos de estudo, estudar regularmente e por rotina, pois o cérebro tende a reter informação que é repetida. Visionar vídeos, documentários ou tutoriais sobre o tema de estudo. Como já referimos, as imagens têm uma grande capacidade de síntese e o nosso cérebro tem mais facilidade em memorizar a informação visual. A maior parte usa PowerPoints, não nos obriga a passar, mas usa PowerPoints para mostrar as fotos, as informações, esse tipo. Depende do professor, varia imenso. Há uns que só ligam o computador para marcar faltas, há outros que utilizam mesmo a aula virtual. Eu acho que hoje em dia depende muito de cada professor, não é? Mas cada vez utilizam mais a internet, desde os cursos que eu tenho feito, e os livros até cada vez menos. Antes era obrigatório os livros, há professores com aulas virtuais. É super variado, há professores que gostam mais de usar a internet, outros seguem-se mais pelos livros, mas normalmente é um bocado mais livre, é mais por mesmo a aula em si, os estudos mesmo dentro da aula e depois por fora mais a escola virtual e por aí fora. Duas horas por semana. Sei lá, 2 horas por semana. O quê? Quando tenho testes? Eu costumo estudar em grupo exatamente por causa disso, para haver o diálogo e para poder haver perguntas e respostas. O resto depende, normalmente faço sempre um estudo individual e depois acabo por trocar ideias, por estudar com outras pessoas. Eu costumo estudar mais em épocas de teste. E depende da quantidade de testes que tenho numa semana, mas normalmente costumo estudar numa soma total de dias, portanto estudo cerca de 10 horas por semana. 2 ou 3. Gostava de seguir uma carreira de cinema, mesmo de realização.
Pá, se possível, aquilo que eu curtia mesmo quando acabasse o 12º era tipo fazer o meu ateliêzinho e tipo ter as minhas cenas, saber montar, saber trabalhar sozinha mesmo. É isso. Um dos meus projetos é a ajuda de setores. Muita coisa. Talvez ser técnico de som ou produtor musical. Não sei, eu vim para descobrir o que fazer, por isso espero que se calhar o que eu aprendo aqui me diga um bocado o que seguir. Eu penso em ter um ateliê, mesmo que seja em conjunto, ou ir para um ateliê trabalhar para poder explorar mais este gosto que tenho pela cerâmica que descobri aqui na escola. O que é que eu gosto menos da escola? Fogo. Pá, a nossa carga horária, que não nos dá para nada. Acho que alguns setores cá não levam a escola tão a sério. Digo, setores de português ou de filosofia que não fazem parte do ramo das artes, não levam a escola tão a sério e o ensino artístico tão a sério como os outros setores. Não gosto disso. Não sei, se calhar algumas faltas que ainda existem, não só que eu reparo muito em termos de oficinas, materiais, não só na minha parte em relação à cerâmica, mas também dos outros. O horário, eu tenho que dizer, o horário é a obrigatoriedade de certas disciplinas. A carga horária para mim é um tema complicado, eu acho que é difícil todo o empenho que temos de ter dentro da escola e todo o esforço que isso implica na mesma fora da escola, em termos de quantidade de matéria e de horas escolares e isso tudo. Há alguns aspectos na escola que poderiam ser melhorados, mas, se é mais preciso, acho que poderiam ser feitas mais atividades relacionadas com o meio artístico. Acho que às vezes, tanto da parte da direção como da Associação de Estudantes, não há tantas iniciativas, se bem que de vez em quando não há possibilidade de as realizar, não só por questões de temas, por questões financeiras também. Relativamente às aulas, acho que há certos professores que não abordam a matéria de melhor maneira e é isso. Não tenho assim algo que não gosto. A educação está presente em todos os momentos da história da humanidade. Nas sociedades tribais, o acto de aprender acontecia a todo o instante e em todos os lugares. Os egípcios desenvolveram a educação com o objetivo de resolver problemas práticos e concretos, como a construção das pirâmides. A educação grega visava a formação de cidadãos para a guerra. Na Roma Antiga, a educação era orientada para a família, privilegiava a aprendizagem literária, dando ênfase à arte da retórica em detrimento da ciência, da música e do atletismo. Durante a Idade Média, a educação era desenvolvida em estreita colaboração com a Igreja, com a fé cristã e com instituições eclesiásticas. A escola, como nós a conhecemos, é, em parte, um produto da Idade Média. A sua estrutura ligada à presença de um professor que ensina a muitos alunos de diversas procedências. O Renascimento deu grande privilégio à matemática e às ciências da natureza. A exatidão do cálculo chegou mesmo a influenciar o projeto estético dos artistas desse período. A pintura e a escultura renascentista pretendiam aproximar-se ao máximo da realidade. Com a Revolução Industrial, o mundo passa por um amplo processo de transformação, exigindo uma nova escola capaz de introduzir o ensino técnico e profissional, capaz de garantir a mão de obra qualificada tão necessária ao crescimento exponencial das indústrias. A escola teria o desafio de instruir os trabalhadores, tornando-os mais eficientes nas suas funções, convertendo-os em trabalhadores disciplinados. A escola dos nossos avós era completamente diferente da nossa. Rapazes e raparigas estavam separados e a maioria das crianças abandonavam a escola depois da 4ª classe. Claramente as escolas não tinham tantos recursos como os que existem hoje. Atualmente, com a revolução digital, assiste-se à usurpação dos postos de trabalho pela tecnologia. Os computadores e robôs substituem a mão de obra humana e eliminam a necessidade de determinados materiais, como o papel e a caneta. Qual a importância de transmitirmos a adolescentes ou a adultos para que serve o cinema na perspectiva artística? A resposta está na capacidade de ver com um olhar de cinema. A arte cinematográfica é um instrumento para que o nosso olhar e a nossa percepção do real se enriqueça. O cinema é uma escola do olhar. Precisamos de continuar a ver coisas que têm uma capacidade gigantesca de encantar e maravilhar as pessoas.
Hugo Munsterberg, psicólogo alemão, disse a propósito da invenção do cinema pelos irmãos Lumière em 1895 que o cinema trouxe à humanidade foi a possibilidade de materializar através das imagens em movimento toda a imaginação humana. O cinema deu origem a um universo audiovisual muito vasto. Os meios audiovisuais converteram-se num veículo privilegiado de difusão da informação e do conhecimento. Precisamos de continuar a materializar a imaginação, como disse Munsterberg, daí a importância de ensinar cinema. O avanço das tecnologias e a disseminação dos dispositivos de registro fotográfico digitais faz de nós todos fotógrafos em potencial. Daí ser cada vez mais importante aprender fotografia e aprender a educar o olhar. A fotografia hoje em dia assume um lugar de grande destaque e de grande importância na medida em que, devido ao seu crescente espaço de manobra e àquilo que é uma grande diversidade na prática da fotografia, quer uma diversidade eminentemente comercial e editorial, quer o seu crescimento, especialmente nas últimas 2 décadas, enquanto forma de expressão autoral e artística, a fotografia é lecionada no sentido de criar como que um espaço de entendimento verdadeiramente amplo para a fotografia, que faz com que os alunos possam contactar com as especificidades da fotografia e que possam, de alguma forma, experimentar particularidades dentro de diferentes géneros da fotografia. De alguma forma, essa é a nossa responsabilidade também, enquanto professores, não só fornecer essas ferramentas aos alunos e às pessoas que estudam, mas eles próprios saírem deste tipo de formação, no fundo, dentro de uma lógica de quem entende a fotografia, de quem a consegue descodificar e de quem a consegue transformar num poderoso veículo de comunicação. Acaba por impor aos alunos como que um olhar mais interessado, mais prolongado e que os faça entender o que é essa construção da imagem. Eu estou em crer que há um lado profundamente vantajoso desta democratização da prática da fotografia. Logicamente que um mundo sem fotografia seria um mundo em que muito provavelmente grande parte da história e grande parte daquilo que são os acontecimentos, daquilo que é o nosso conhecimento abrangente de uma sociedade global seria extraordinariamente diferente do que é hoje em dia. O desenho é uma forma de linguagem, talvez a mais antiga. Provavelmente o homem das cavernas, antes de comunicar com palavras, tenha utilizado os desenhos e as pinturas rupestres. Mesmo na atualidade, por vezes, quando não conseguimos comunicar verbalmente, tentamos fazê-lo por meio de um desenho. Aprender a desenhar é uma necessidade, tanto pelo aspecto da comunicação como pelo prazer que esta atividade proporciona. As artes visuais desenvolvem a criatividade, proporcionam autoconfiança, ampliam a bagagem cultural e facilitam o processo de sociabilidade. O desenho é uma das mais antigas e eficientes formas de comunicação. Estamos na nossa sala de desenho e vocês têm que trabalhar de um modo individualizado, como se fosse o vosso pequeno ateliê. O melhor é cada um esquecer-se das pessoas que estão à volta, porque só assim vocês conseguem, neste exercício de retrato, é um exercício de retrato e começamos e privilegiamos o eu. As oficinas oferecem a oportunidade de manipular diretamente os materiais, tornando-se um espaço físico e humano destinado a ensaiar e a experimentar métodos e técnicas onde se trocam experiências e se podem observar o comportamento e as atitudes dos alunos, constituindo aprendizagens diversificadas, significativas e integradoras. E nossos professores das áreas oficinais, dos ateliês, nós chamamos de professores técnicas especiais, estão completamente vocacionados para uma especialização e são especialistas em cada uma das áreas destes cursos. Não gosto de polícias. E então? Está a tentar recuperar o seu dia? As oficinas proporcionam aos alunos a experimentalidade e a possibilidade de aproximação ao mercado de trabalho, através das atividades desenvolvidas nestes espaços de aula. O trabalho das oficinas investe na socialização, no trabalho de grupo, na interajuda e na existência de cumplicidades, no acto poético que preside a toda a relação pedagógica. Os alunos com necessidades educativas especiais apreciam o espaço oficinal, porque a sua imaginação torna-se livre,
ajudando a superar as dificuldades. A arte é uma forma sublime do ser humano expressar as suas emoções, a sua história e a sua cultura. Porquê ensinar arte? Porque a arte transforma a nossa maneira de ver o mundo. A arte alarga o nosso horizonte cultural, ajuda-nos a entender o mundo, aprimora a nossa atenção e faz-nos pensar e usar uma característica única do ser humano, a imaginação. A arte ajuda os alunos a pensar, a arte ajuda os alunos a serem melhores, porque eles adquirem uma outra forma de pensar, uma outra cultura visual e estética, que no ensino regular nas outras escolas eles não adquirem a mesma cultura. Olha, boa ideia, boa ideia, boa ideia. Ai, o meu quarto ainda está. Eu acho que as artes têm que ser uma estruturação de cada indivíduo no seu crescimento. Portanto, a educação e as aprendizagens dão-se com a exploração de várias áreas. Porque assim, uma coisa é aquilo que se pode dizer a nossa vocação, a nossa aptidão e a nossa apetência. Mas é assim, como é que eu sei se sou apto ou não se não experimentei? A nossa escola, à semelhança de tantas outras, conta com uma grande diversidade de alunos, inclusive alunos com necessidades educativas especiais. Como não podia deixar de ser, fomos ver como são alguns aspectos da vida destes alunos no ambiente escolar. Se a pessoa nos der 3 perguntas para nós fazer, para nós respondermos, e se diz, ok, as respostas estão nestas 4 páginas, mas se eu for à Inet e puser as perguntas ou puser alguma coisa relacionada com as perguntas, vou logo receber a resposta. Ok, é um bocadinho grande e ainda tenho que selecionar a informação, mas é muito mais fácil do que 4 páginas. Quando não consigo perceber o que está no livro, a internet tem informação muito mais condensada, que eu fico a pensar, mas porque é que isto não está no livro? Porque é que isto não está muito, porque é que não está assim tão resumido? Fomos ouvir também educadores, técnicos e especialistas sobre esta temática. Alunos com necessidades educativas especiais, portanto, necessidades educativas e especiais. Eu diria que o primeiro acompanhamento é um diagnóstico, portanto, uma avaliação daquela pessoa, dos seus aspectos fortes e funcionais e dos aspectos que a estão a prender e a dificultar nas adaptações que faz à vida, em vários contextos. Esta escola tem alunos com necessidades educativas especiais há muitos anos. Sendo que, do ponto de vista institucional e do ponto de vista da tutela, há muitos anos atrás havia muito menos recursos. Hoje em dia temos mecanismos de integração destes alunos, de adaptações curriculares, de currículos alternativos, etc., que não existiam há muitos anos atrás. Se agora nos transpusermos e começarmos a raciocinar e a analisar e a pensar o que é que a educação pode ser importante para estas pessoas, socialização. Estas pessoas têm muitos problemas de socialização, têm muitos problemas de afirmação em termos e quando falamos de socialização, por exemplo, no âmbito escolar. Como é que eles vão sentir se eles forem aceitos nas atividades físicas e se tiverem sucesso nas atividades físicas e tiverem prazer nas atividades físicas que realizam e se conseguirem realizar atividades físicas mais ou menos adaptadas? Porque há desporto adaptado, que eu não falei aqui, mas como vocês todos sabem, há alguns dos desportos que praticamos aqui não estão adaptados. A escola trata bastante os alunos como se fossem iguais. Claro, depois há os alunos diferentes, os alunos que têm necessidades educativas, eventualmente, e esses têm quase como um direito à diferença. Aprendem de maneiras diferentes, muito porque têm histórias de aprendizagem diferentes. Nesta escola, os casos mais frequentes de educação especial e em maior número são alunos com perturbações ao nível da aquisição da linguagem, que se relacionam sobretudo com situações de dislexia, de disgrafia. Também temos casos com déficit de atenção. Esta escola sempre foi caracterizada pela presença de um grande número de alunos surdos. Os alunos com necessidades educativas especiais apreciam o espaço oficinal, porque a sua imaginação torna-se livre, ajudando a superar as dificuldades.
Estes alunos revelam melhorias significativas no desenvolvimento cognitivo, comportamental, motor, afetivo, social e cultural. Algumas experiências levam a constatar que os alunos que mais dificuldades aparentam de dominar os objetivos de natureza cognitiva são os que mais progressos fazem no trabalho das oficinas. Nestes espaços de aula, os alunos adquirem competências que os estimulam e possibilitam a inclusão na sociedade. O espaço oficinal contribui para o desenvolvimento da personalidade e aceitação dos outros. Por um lado, o ambiente da escola, a questão mais social. Esta escola também sempre foi uma escola que olhou e continua a olhar para estes alunos com uma enorme naturalidade. Eles fazem parte de nós, tão naturalmente como qualquer um. Faz com que estes alunos se sintam, de facto, arroianos, como eles dizem. Mais concretamente, em relação às aprendizagens, claro que estas oficinas têm um enorme potencial. Há até, às vezes, aspectos onde têm mais dificuldade, as questões da motricidade. Não há nada como ir para uma oficina de cerâmica e trabalhar e desenvolver. Adequações com o uso de ajudas tecnológicas, o caso do joystick, por exemplo, tem conseguido bem nas atividades que exigem, por exemplo, o uso de computador. Eu acho que se perguntar a um professor se ele tem consciência dessa diversidade, eu penso que ele vai dizer que sim. Acho que todos os professores experientes têm plena consciência de que quando têm à sua frente têm um grupo heterogéneo e, no entanto, há uma expectativa de que todos eles tenham algum tipo de comportamento que seja igual, que todos, de alguma maneira, atinjam determinados objetivos. As adequações mais frequentes, o apoio pedagógico personalizado, tanto as adequações de avaliação, as curriculares, apoio tecnológico e depois existe também o currículo específico. As mais frequentes nesta escola são duas: as adequações na avaliação e as adequações no que tem a ver com o apoio pedagógico personalizado dentro da sala de aula ou fora. Temos um conjunto muito vasto de professores que não pensa dessa forma e que acha que esta é a escola certa, os professores são escolhidos para trabalhar com determinados alunos. É um facto que se calhar nem toda a gente se sente à vontade em trabalhar ou consegue lidar com um aluno autista severo, por exemplo, não é? A primeira condição é as pessoas gostarem de fazer este tipo de trabalho. Aqui é a nossa prática de inclusão de alunos com necessidades educativas. Eu posso considerar que atualmente, e já com uns bons anos, que nós somos um caso de sucesso. De um modo geral, as funcionárias têm uma relação muito, muito próxima com estes alunos, muito afetiva, até muito maternal. Entre os alunos, portanto, na população de alunos, esta ideia de que cada um é como é. E os alunos com necessidades educativas especiais fazem parte dessa ideia de que são como são e são respeitados como são. Querem se superar, querem interagir em grupo, querem se socializar, querem ser reconhecidos pela sociedade, querem ser reconhecidos como pessoas válidas aqui na escola. A autoestima vai subir, eles vão querer mostrar isto aos colegas, eles vão querer que a comunidade educativa vá ver, eles vão querer que as pessoas percebam o que é que eles conseguem fazer. Tudo isto é terapêutico, tudo isto é saúde, tudo isto é condição física, tudo isto são conhecimentos gerais, tudo isto é adaptação à sociedade em geral. No fundo é aquilo para que trabalhamos todos, é aqui na educação. Portanto, esses são os grandes objetivos gerais. Portanto, a educação física, se é importante para todos nós, para estas pessoas quase que tem um papel acrescido. Para estas pessoas, esses 5 grandes valores vêm acrescidos de uma carga de autonomia, de saúde, de terapia, de reconhecimento social, de autoestima, de equilíbrio emocional. Todo o potencial de inclusão e de acolhimento que esta escola tem, tanto em termos de alunos como de professores. Não é por acaso que estamos numa escola de artes. A Escola Artística António Arroio, no meu ponto de vista, tem dado uma boa resposta a estes alunos. Vejo que a escola, com professores bastante competentes, está a conseguir dar uma resposta bastante favorável e com uma diversidade de estratégias, com uma diversidade de apoios. Há aqui um perfil assim genérico, cultural quase, de aceitação da diferença, até de valorização da diferença, porque só com diferença
há espaço de criação? O facto de termos cursos de arte acaba por, com paralisia cerebral, que tem muitas dificuldades ao nível da motricidade fina, que, por exemplo, usa o teclado apenas com 2 dedos da mão esquerda, que é a mão mais funcional, progrediu imenso. Esta escola tem condições para receber este tipo de alunos, tem um quadro docente bastante competente e com conhecimentos e vontade para trabalhar com uma diversidade de alunos. 3 palavras para caracterizar a nossa relação com os alunos da educação especial. 1. Amizade. É imprescindível sermos amigos, antes de mais. 2. Persistência. São alunos dos quais nós não podemos desistir. Se nós desistirmos, a sociedade desiste e eles nunca vão ser nada. E a 3. Inclusão. Podia terminar com inclusão, porque na última década se progrediu muito. Passou-se de uma integração assim, mais ou menos, o aluno está presente na sala de aula, mas pouco trabalha, e estamos a construir uma inclusão. Só que ainda não estamos nos níveis desejáveis. Ainda se fala muito e faz-se pouco. Em certas escolas, os alunos poderiam ser estigmatizados por ser diferentes e aqui não. Ter o cabelo azul, estar numa cadeira de rodas ou correr de um lado para o outro no pátio durante os intervalos, é tudo natural. Cada um é como é. A escola é o local privilegiado da disseminação e construção do conhecimento. Enfrenta grandes desafios, nomeadamente a rapidez na mudança de competências do mercado de trabalho. Talvez no futuro tenhamos que frequentar a escola ao longo da nossa vida. Mas a escola deve ser também um lugar de criatividade, culturas, valores, ideais, socialização, diversidade, solidariedade, humanidade e de imaginação. Tal como dizia Albert Einstein, a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque é a imaginação que nos permite reinventar o conhecimento. E a escola, tal como o cinema, deve nos ajudar a materializar a nossa imaginação. Digam lá dois para a câmera, isto é o plano final. Isto parece os Teletubbies. Deixa eu cá ver como é que ficou.